Bom dia, meus irmãos, irmãs, graça e paz. É uma alegria muito grande estar aqui hoje para poder falar um pouco mais da palavra do Senhor. Creio que você veio com uma grande expectativa de sua casa. E para nós nada mais importa nessa manhã e nesse culto do que ouvir a voz do nosso Deus. Espero que a sua expectativa seja essa. Sem mais delongas, quero pedir à igreja para que abram suas Bíblias em Isaías, capítulo 35. Isaías 35. Nós sabemos que a palavra de Deus ela é muito rica. E esse texto é um texto em que nós encontramos uma profecia, mas uma profecia caracterizada por uma linguagem muito poética. Uma profecia em forma de poesia. Por isso eu peço aos irmãos bastante atenção na leitura e logo em seguida nós faremos mais uma oração ao nosso Deus. Isaías 35, nós faremos a leitura dos versículos 1 ao versículo 10. Todos encontraram? Vamos fazer a leitura então da palavra do Senhor, que diz assim: O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e se exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes e não temais. Eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e nos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia embraseada se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. E ali haverá um bom caminho, caminho que se chamará Caminho Santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo louco. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Amém. Oremos, irmãos e irmãs. Santo Deus, como nós somos gratos por estarmos aqui em mais um culto que nós prestamos a Ti. Nós sabemos que esse culto, ó Pai, é um culto em que o Senhor nos convoca a nos reunirmos em Seu nome. Por isso, nós clamamos a Ti, pelas Tuas misericórdias, para que hoje o Senhor nos fale ao coração. Ó Deus, que o Senhor abra os corações aqui presentes, para que todos nós sejamos um terreno fértil para receber a Sua palavra, e que essa palavra floresça no terreno do nosso coração. Ó Deus, tire as nossas distrações e que o pregador seja claro no falar, para que meus irmãos possam compreender a sua palavra, porque nós somos sedentos dela. Nos dirige, ó Deus, nesse momento. É a oração que faço a Ti, no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu imagino que todos aqui, em algum dia, já se pegaram admirados e espantados com as belezas que nós vemos no céu. Talvez aqui em São Paulo a quantidade de prédios e arranha-céus nos impeçam de fazer isso com a mesma facilidade que nós fazemos em outros lugares. Eu que vim de Minas, costumo brincar que eu vim do meio do mato.
A gente às vezes costuma ver nas noites escuras aquele céu belíssimo. Isso nos causa admiração. Todos nós já passamos por isso. E um dos fenômenos celestes mais belos e impressionantes que existem no céu é a aurora boreal. É aquele espetáculo natural de cores e luminosidade que a maioria de nós já viu, talvez somente em fotos, não sei se você já teve o prazer de contemplar uma presencialmente. E ela é um fenômeno raro porque ela acontece só nos lugares mais extremos, nos lugares mais frios e inóspitos do nosso planeta. E é curioso a gente perceber isso porque essa realidade nos ensina algo muito importante, que muitas vezes a beleza surge exatamente onde as condições nos parecem menos favoráveis. Às vezes a beleza surge nos momentos em que nós temos mais dificuldade de encontrar o favor de Deus. E é exatamente isso que nós encontramos no texto que lemos, em Isaías 35. Nós vemos aqui a beleza surgindo em um cenário muito improvável, muitíssimo improvável. Aqui nós vemos o deserto florescendo. Aqui nós vemos um lugar seco se tornando em um jardim. Nós vemos um cenário triste sendo invadido por uma alegria indizível e incomparável. E esse cenário que nós vemos nesse texto nos aponta para uma promessa. Aqui nós temos uma promessa do nosso Deus. Uma promessa, irmãos, que apesar da desordem do nosso mundo, apesar da feiura que nós vemos na nossa realidade, no mundo presente, um fato é que tudo um dia será perfeito. Tudo isso será revertido em algum momento, porque o nosso Deus, Ele fará novas todas as coisas. Tudo, portanto, um dia será pleno. Essa é uma palavra importantíssima para o sermão de hoje. Plenitude. Tudo um dia será pleno. Por isso, esse é o nosso assunto de hoje. Nós vamos falar sobre a plenitude do reino de Deus. A plenitude do reino de Deus. Só que para a gente compreender um pouco mais dessa mensagem a fundo, nós precisamos compreender também um pouco mais do contexto em que essa profecia ela foi inserida. Talvez você já saiba que Isaías ele foi chamado por Deus para ser profeta em um momento de catarse para ele, em que ele viu a glória de Deus. No capítulo 6 de Isaías, nós temos esse momento de uma visão gloriosa que Isaías teve do trono do Senhor, que estava sentado em um alto e sublime trono. Aquilo trouxe para ele uma mudança de vida completa, porque ele viu a glória do Senhor naquele momento em que foi chamado para profetizar. Então, Isaías foi chamado nesse momento glorioso, mas ele não foi chamado em um tempo fácil, muito menos para proferir palavras fáceis. Isso porque o povo de Deus, o povo de Israel, se encontrava em um momento de crise muito profunda. Eles estavam em uma divisão. Antes eles eram unidos, mas agora havia uma crise política, porque Israel estava dividido em um reino norte e em um reino sul, sendo que eles deveriam ser sempre unidos, porque essa era a vontade do Senhor. Mas também havia uma crise espiritual, porque eles estavam se afastando de Deus, permitindo que a idolatria os contaminasse. Tamanha era a crise espiritual daquele povo. Quando eles iam guerrear, por exemplo, eles iam buscar ajuda e auxílio em nações estrangeiras, em nações pagãs que não conheciam o Senhor e não procuravam auxílio do seu próprio Deus. E por causa dessa situação vexatória do povo de Deus, Deus enviou para eles um juízo. Primeiro, Israel do norte, a divisão do norte, foi levado cativo, aprisionado por uma nação potente na época que era a nação da Assíria. Mais adiante, o reino sul também seria levado por uma outra nação potente que era a nação da Babilônia. Então, diante dessa realidade tenebrosa, a pergunta central de Isaías, de Deus para esse povo era: em quem o povo de Deus deve confiar? Em quem o povo de Deus deve confiar?
O capítulo anterior a esse que nós lemos, o 34, nos mostram o destino daqueles que não confiam no Senhor. O capítulo 34 nos mostra um cenário de juízo, um cenário de devastação, um cenário de destruição, como resultado da falta de confiança no Senhor. Mas o capítulo 35 que nós lemos agora nos mostra o destino daqueles que colocam a sua fé e a sua confiança no Senhor. Aqueles que colocam a sua fé e a sua confiança no Senhor terão uma renovação completa, terão uma alegria eterna, terão um retorno para o seu lar. Terão um retorno para o seu lar. Talvez muitos aqui, que vêm de um contexto de perseguição em outras nações, tenham talvez um sentimento dentro de si de que um dia eu quero voltar ao meu lugar de pertencimento. Talvez você sinta isso. E esse texto fala sobre isso também. Aqueles que confiam no Senhor receberão uma alegria eterna e um dia encontrarão um retorno para o seu lugar, um retorno para o seu local. Isso para os leitores originais desse texto provavelmente apontava para a volta deles do exílio, o momento em que eles retornariam para Jerusalém. Mas esse texto tem uma linguagem tão bonita e tão exaltada que a gente não pode chegar à conclusão que se trata só disso. Não se trata só disso. Para nós, leitores de hoje, esse texto aponta para o retorno de Cristo Jesus. O retorno do nosso Salvador, no momento em que virão novos céus, no momento em que virá uma nova terra. Nós cremos nisso porque a palavra de Deus nos diz, um dia o Senhor Jesus Cristo voltará dos céus e trará consigo uma Jerusalém celestial, um novo céu, uma nova terra, uma restauração completa de todas as coisas. E essa é a plenitude do reino de Deus. Quando Cristo voltar em sua glória e trazer consigo a Jerusalém celestial. Mas como o texto que nós lemos descreve essa plenitude? Como essa plenitude do reino de Deus se dará? Em primeiro lugar, o texto diz que essa plenitude se manifestará em alegria abundante. A plenitude do reino de Deus se manifestará em uma alegria abundante. Olha o que a sua Bíblia diz nos versículos 1 e versículo 2. A palavra do Senhor diz que o deserto e a terra se alegrarão. O ermo, lugar vazio, exultará e florescerá como narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, deu-se-lhes o esplendor de Carmelo e de Sarom, porque eles verão a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus. Aqui nós temos uma série de figuras que nos apontam para um romper de alegria onde não havia alegria. O deserto se alegrará e florescerá como narciso, assim como uma paisagem de flores que começa a surgir após um período de chuva intensa. Florescerá abundantemente com júbilo, florescerá com alegria, florescerá com exultação. Aqui nós temos nomes de algumas regiões, né? O Líbano, o Carmelo e Sarom eram regiões de referência naquele tempo em beleza e glória, regiões prósperas, regiões em que as pessoas olhavam e viam que ali havia a bênção de Deus. Então aqui nós vemos um cenário desolador que se transformaria numa paisagem deslumbrante. Mas qual o motivo dessa alegria? Qual o motivo dessa transformação? É o que o texto diz. Porque eles verão a glória do Senhor. Eles verão a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus. Essa alegria, que é uma característica da plenitude do reino de Deus, ela só acontecerá porque o nosso Deus, um dia, ele vai manifestar a sua glória. Com isso, meus irmãos, nós aprendemos uma coisa muito importante, que eu gostaria que os irmãos levassem para a casa de vocês. Não existe alegria plena alheia a Deus. Não existe alegria real à parte de Deus. Não tem como nós sermos alegres no íntimo do nosso coração
distantes do Senhor, porque o nosso Deus, Ele é a fonte de alegria. Ele é uma fonte inesgotável de alegria para o coração, de alegria para a alma, de satisfação interna, de contentamento. Esse texto nos diz, então, desse momento em que Deus revelará a sua glória de tal forma que essa alegria virá e romper e transformará todas as coisas. Nós temos alguns textos que comprovam isso. A alegria é um fruto do Espírito de Deus. Se nós temos o Espírito Santo em nosso coração, nós já temos essa alegria celeste no nosso coração. O Salmo 16, por exemplo, nos mostra que na presença de Deus há plenitude de alegria e prazer perpétuo. Eu não sei se você pode dizer a mesma coisa. Nós passamos um momento difícil, nossa vida não é totalmente estável em todos os momentos, mas aqueles que têm Cristo Jesus em si, o Espírito Santo em seus corações, eles têm aquela certeza de que internamente eles são alegres. Somos felizes, apesar das circunstâncias diversas que temos, porque nós vivemos o que a palavra de Deus promete, que na presença de Deus há uma plenitude de alegria. Se nós estamos na presença de Deus, nós já vivemos essa plenitude. Mas um dia essa plenitude virá de uma forma ainda mais intensa quando o nosso Senhor voltar. Então o reino de Deus traz uma alegria interna, profunda e superior. Uma alegria que já começa no momento em que Cristo faz morada em nossos corações por meio do Espírito Santo e que será elevada ao seu grau máximo na vinda de Cristo, na plenitude do reino de Deus. Na Jerusalém celestial, nós teremos essa alegria plena, porque a glória do Senhor será manifestada de uma forma que jamais se viu. E no que mais? Essa plenitude do reino de Deus se manifestará. A plenitude do reino de Deus se manifestará em justiça, uma justiça que fortalece o povo. A plenitude do reino de Deus se manifestará em alegria, mas também em uma justiça. Olha só o que o texto diz nos versos 3º e 4º, em que o profeta diz assim: fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, e Ele vem e vos salvará. Você já se viu perplexo, paralisado diante da injustiça? Você já se viu assustado diante de tamanhas injustiças que nós vemos em nosso mundo? Você já teve o sentimento, muitas vezes, de que às vezes parece que o mal prospera enquanto o bem não prospera? Enquanto às vezes os justos se dão mal e os injustos se dão bem? Você já teve essa impressão, muitas vezes? Já teve a impressão de que nem sempre os ímpios são punidos da forma que deveriam? Israel vivia essa situação quando olhava para as nações opressoras e para os seus irmãos também que se corromperam. E nós, muitas vezes, vivemos essa situação diante da nossa peregrinação terrena. A injustiça que prevalece, por muitas vezes, ela nos cansa o coração, ela nos desanima de viver. E esses versículos, portanto, eles vêm para nos encorajar diante dessa situação. O texto diz um imperativo para nós: fortaleçam as suas mãos cansadas, firmem os seus joelhos vacilantes que estão próximos a desistir, digam aos desalentados de coração para que sejam fortes, para que não temam. Por qual razão? Porque a vingança de Deus virá. O nosso Deus retribuirá o mal e salvará os seus. Toda maldade ela vai ter o seu fim. A maldade no tempo presente é como se o nosso Deus Todo-Poderoso, que tem todas as coisas sob o seu controle, ele desse corda para as pessoas fazerem as suas maldades, como se ele tolerasse isso, mas em um momento ele vai puxar essa corda. A injustiça terá o seu fim. E por isso nós podemos fortalecer as nossas mãos cansadas e os nossos joelhos vacilantes. O texto diz: eis aí o Deus de vocês,
A vingança vem, a retribuição de Deus, e Ele vem para salvar vocês. E existem promessas, meus irmãos, que têm o poder de mudar a nossa postura agora, instantaneamente, por mais que ela ainda não tenha se concretizado completamente. Diante dessa promessa da justiça de Deus, que virá sem chance de falhar, o seu coração, o nosso coração, pode, a partir de hoje, já começar a se fortalecer. Fortaleça, então, o seu coração diante das promessas de Deus e fique firme até que Ele venha. Fique firme até que Cristo venha. Encontre força ao olhar para o que Cristo fará quando Ele retornar. O mal terá o seu fim. A Bíblia diz que até mesmo a ação de Satanás será finalizada, porque as Escrituras nos dizem que naquele dia, o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás embaixo dos nossos pés. Nós somos um povo vitorioso, porque Cristo Jesus já venceu, e um dia essa vitória dele será declarada diante de toda a terra, e toda injustiça sucumbirá ao poder de Cristo Jesus. Então a plenitude do reino de Deus se dará, em primeiro lugar, em alegria, em segundo lugar, em justiça. E a sequência do texto vai nos mostrar também que a plenitude do reino de Deus se manifestará em uma restauração completa. Uma restauração do homem e uma restauração também da criação. Esses dois versículos, três versículos, do 5 ao 7, tocam em pontos que talvez nós não ouçamos falar tanto. Meus irmãos, quando Cristo voltar, haverá uma restauração e uma transformação completa de toda a criação. O que isso significa? Que tanto os homens quanto os animais, a vegetação, toda a natureza será transformada na plenitude do reino de Deus. A começar pelos homens. Nós seremos livres de toda enfermidade e de toda imperfeição física. É o que o versículo 5 e o versículo 6 nos dizem. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, pois as águas arrebentarão no deserto e os ribeiros nos ermos. As doenças físicas que nós temos, o fato de, às vezes, de ser uma realidade que nós envelhecemos, uma realidade que nós perdemos o vigor, tudo isso são resultados do pecado que entrou na humanidade. E as doenças apontam para o pecado, que é a nossa, se assim podemos dizer, a nossa doença maior. Mas para os que creem em Cristo, essa não será a realidade final. Assim como as nossas enfermidades espirituais serão curadas completamente, o nosso físico também será transformado. Cristo Jesus já deu uma demonstração disso quando ele curou cegos e coxos, curou mudos, curou surdos e até mesmo ressuscitou mortos. Ele já deu uma demonstração desse reino vindouro do Senhor. Então todas essas coisas eram uma demonstração da salvação do nosso pecado e também uma amostra daquilo que será na Nova Jerusalém. Lá não haverão mais doenças, não haverão mais limitações físicas, não haverá mais envelhecimento. Lá já não haverá mais doenças tão cruéis para nós como o câncer, nem mesmo aquelas doenças que nós temos e que já nos acostumamos. Pense nelas aí. Já não haverão mais dores de cabeça, já não haverão mais alergias, intolerância à lactose, glúten. Não vão haver mais enxaquecas, dores nas costas, e aqui a gente entra naquela lista de IT, né? Não vai ter mais sinusite, rinite, laringite, faringite, assim por diante. Diga adeus aos seus óculos. Eu não enxergo desse olho aqui direito, não enxergo nem de perto nem de longe. Não sei o que é enxergar uma visão panorâmica das coisas. Eu fico imaginando como é que vai ser na plenitude do reino de Deus, quando eu puder enxergar completamente. Coisa maravilhosa. Diga adeus aos seus óculos. Diga adeus completamente a qualquer tipo de doença e limitação física, porque lá isso não acontecerá mais. Imagine só que momento maravilhoso quando um cego de nascença, crente em Cristo Jesus, abrir os seus olhos e enxergar pela primeira vez um mundo não caído, um mundo não marcado pelo pecado, mas um mundo recriado, um mundo transformado,
assim será o dia do Senhor. Mas além do nosso corpo físico, o mundo material também será transformado fora de nós, é o que o versículo 7 parece indicar. Ele diz que a areia embraseada se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. Essa passagem descreve uma grande transformação de elementos como a areia da terra sedenta, canas e juncos, que são elementos naturais. Isso me faz lembrar pensar na profecia de que a criação um dia será libertada do seu cativeiro no dia da volta de Cristo Jesus. Eu não sei se os irmãos sabem disso, mas lá em Gênesis, quando o pecado entrou no mundo e Deus, como punição, entregou uma maldição a Adão e Eva, ele também amaldiçoou a terra. Ele disse: maldita seja a terra por sua causa. E a partir dali é como se a nossa terra ela fosse colocada em um aprisionamento, em uma limitação. E no Novo Testamento, lá em Romanos 8, vai nos dizer que a criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus, para que ela seja liberta do seu cativeiro. Além de uma restauração física nossa, nós teremos também, na plenitude do reino de Deus, nesse novo céu e nova terra, essa libertação da maldição da nossa terra. Imagine só, meus irmãos, se no mundo caído a gente já olha para certas paisagens e a gente fica admirado, imagine só como será naquele dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo retornar. Que coisa maravilhosa! A criação que aguarda ansiosamente por esse dia será então liberta do seu mal. Como se fosse, de fato, será um Éden ainda melhor, uma nova Canaã, terra que mana leite e mel ainda superior. Será assim quando Cristo voltar. Corpos incorruptíveis, uma nova criação. Será assim na plenitude do reino de Deus. Mas em último lugar, nós vemos que a plenitude do reino de Deus se manifestará em um caminho santo. A plenitude do reino de Deus se manifestará em um caminho santo. É o que dos versículos 8 ao versículo 10 nos diz. O versículo 8 nos introduz esse caminho santo. Isso é um caminho perfeito, um caminho separado, um caminho sem pecado. Mas esse caminho não é para todos. Os impuros não passarão por ele. Aqueles que andam por esse caminho não errarão, não tropeçarão. Nem mesmo o louco, aqui entende-se pelos mais simples, será um caminho tão protegido que nem mesmo os mais simples tropeçarão nele. Será um caminho protegido, pois não haverão perigos, que aqui estão simbolizados por leões, animais ferozes. Mas quem andará por esse caminho? Somente o povo de Deus, somente os remidos do Senhor, somente os resgatados de Jesus, porque só por Jesus nós temos o direito de andar por esse caminho. Ninguém consegue sozinho. Por isso que a pergunta que eu tenho a fazer para os irmãos nessa manhã: você é um redimido de Cristo Jesus? Você é um salvo por Cristo Jesus? Você tem a alegria de poder dizer que eu pertenço a Cristo Jesus. Eu sou um redimido do Senhor. Eu encontrei nele o perdão dos meus pecados. Porque essa promessa maravilhosa serão somente para aqueles que foram comprados por alto preço, o preço do sangue de Cristo Jesus. É um caminho somente para os remidos, uma alegria que somente será vivenciada por nós, o povo de Deus, o povo transformado por Ele. E assim o fim desse caminho será de alegria eterna. Olha o que o versículo 10 nos diz: os resgatados do Senhor, somente os resgatados do Senhor, voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. A alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza, e deles fugirá o gemido. Nós lemos hoje na liturgia o texto de Apocalipse 21, que nos mostra essa realidade. Apocalipse 21, do 1 ao 4, nos diz: então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se passaram, e o mar já não existe.
Vi também uma cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz que vinha do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E o versículo 4 diz: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Nem pranto existirá, nem dor existirá, porque as primeiras coisas já se passaram. Meus irmãos e irmãs, é nisso que nós cremos. É nisso que nós cremos. Nós cremos nas promessas do reino de Deus. Um reino, como a própria palavra diz, que consiste em justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Essas não são promessas vazias. Nós, que somos povo de Deus, não cremos em fábulas, em historinhas inventadas. Nós não cremos em historinhas inventadas simplesmente para resolver os nossos problemas da vida normalmente, para aliviar nossa ansiedade ou para resolver problemas pontuais da nossa vida. Nós não depositamos a nossa fé em promessas vazias ou em incertezas. A nossa fé é fundamentada na palavra de Deus, naquilo que o nosso Senhor nos diz. Nós temos uma rocha firme em quem nós acreditamos, na qual nós podemos depositar a nossa fé. A nossa fé está fundamentada na palavra de Deus. Sua fé está nessas promessas? O seu coração hoje descansa na promessa do Senhor. Por isso, o que esse texto quer dizer para nós, o que ele quer produzir em nós, é que nossa confiança esteja totalmente nessa promessa do Senhor, para que o nosso coração se fortaleça nelas. Para que o nosso coração cansado se fortaleça diante dessa promessa. Portanto, que a promessa do reino de Cristo Jesus te dê forças hoje para lidar com o exílio temporário que nós vivemos. Que essas promessas do Senhor produzam desde já em nosso coração a firmeza, a confiança diante das tribulações, sabendo que isso aqui não é historinha, mas vai acontecer um dia. Por mais que às vezes pareça que não. Mas se é palavra do Senhor, a gente crê nisso. A gente crê nisso. Em breve esse dia virá. E que permaneçamos então firmes até esse grande dia, porque eu não sei você, mas como eu espero pelo grande dia da plenitude do reino de Deus, quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, Pai amado, nós nos colocamos diante da Tua presença nesta manhã, nesse momento de culto. E nos colocamos diante da Sua palavra, pois a Tua palavra é fiel e verdadeira. Ela diz para nós a Sua palavra. Um dia, ó Pai, essa promessa irá se concretizar. Um dia essa alegria romperá, um dia essa justiça virá, um dia essa restauração acontecerá e esse caminho santo nos levará de volta para o nosso lar. A nossa pátria é celeste. A nossa cidade é a Jerusalém celestial, que nos une como um povo do Senhor. Portanto, ó Deus, que diante dessa promessa maravilhosa do Senhor, que o nosso coração encontre força, que o nosso coração encontre confiança, que o nosso coração encontre coragem para que nós vivamos a nossa vida no tempo presente, no mundo caído, sabendo que um dia essa plenitude virá. Um dia o nosso Salvador virá. Para aqueles que têm a certeza de que são redimidos por Jesus Cristo, que grande alegria nós sentimos. Para aqueles que hoje talvez têm dúvidas se pertencem a Cristo Jesus ou não, desperte esses corações, ó Pai, para que eles possam ir até Cristo, encontrem o perdão de seus pecados, para que um dia nós possamos vivenciar esse reino de alegria eterna juntamente com o nosso Deus e o nosso Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor aplique essa verdade em nosso coração. É a oração que nós fazemos a Ti, gratos pela Sua palavra, orando assim em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém.